Uniclac. Olá, voltamos. Deu sua pausa, voltou, tomou uma água. Muito bem, eu sou Luciana Medeiros, sou professora, estou dando aqui aula da 8080, Lei Orgânica do SUS, 1990, 8080, 1990. Estamos aqui no bloco 3, Dúvidas, professora Luciana Medeiros, @gmail.com, ou lá no Face, Luzinha Medeiros, né? Pode me adicionar lá, dizer, Luzinha, sou seu aluno ali no LAC, sou aluna no LAC, que nós teremos aí o maior prazer em bater um papo com você, tirar a sua dúvida, eventualmente, se ela existisse. Eventualmente ela existir. Tá certo? Tranquilos? Estamos aqui, não é? Firmes e fortes, rumos à sua aprovação. Vamos agora falar sobre a estrutura da instituição, a estrutura institucional do SUS. A estrutura institucional do SUS. Como é que ele se organiza? Já que ele é descentralizado e com direção única em cada esfera de governo. Então, nós temos aqui nesta lâmina, não é, a estrutura institucional decisória do SUS. Em âmbito nacional, o gestor é o Ministério da Saúde, estadual, as secretarias estaduais, municipal, as secretarias municipais. No âmbito nacional, nós temos as nossas comissões, a comissão tripartite e a comissão bipartite, em âmbito estadual, tripartite e bipartite, no âmbito estadual. E os nossos colegiados, os colegiados participativos, nós temos os conselhos, o Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal, né, fóruns, né? Existem fóruns, discussões, debates, espaços para discussões e debates, onde existe a participação da comunidade, movimentos organizados, pessoas, usuários, prestadores, né, de serviço de saúde, dentre outras pessoas, ok? Então, essa é a estrutura institucional decisória do SUS, no âmbito nacional, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Ministério da Saúde, secretaria, comissão, tripartite, bipartite e o colégio participativo, não é? Colégio participativo. Participação das pessoas, nós temos aí nossa conferência, que se reúne a cada 4 anos, nós temos aí os nossos conselhos, não é? De saúde, são instâncias colegiadas de participação popular. Muito bem, muito bem. Essa comissão intergestores, nós falamos há pouco, são locais, são fóruns de discussão, de negociação, não é? Entre os gestores, pactuação entre os gestores, a fim de que o Sistema Único de Saúde se torne robusto, as ações, não é, se tornem robustas. Então, eles vão pactuar objetivos, né? Eles vão pactuar ações que possam aí promover, né, aspectos operacionais, financeiros, administrativos também, que possam promover o direito à saúde. Então, a comissão intergestor, bipartite e tripartite, as comissões intergestores, bipartite e tripartite, são fóruns de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS e tem por objetivo decidir sobre os aspectos operacionais, operacionalizar, realizar esses serviços, aspectos financeiros, como a gente vai gastar esse dinheiro, aspectos administrativos, como é que a gente vai gerir, né, essas ações. Gestão compartilhada do SUS em conformidade com a definição da política pública, dos planos de saúde aprovados pelos conselhos, que são as instâncias colegiadas, os conselhos de saúde, onde as pessoas podem ser ouvidas. Então, os gestores, eles vão decidir, eles vão pactuar ações, objetivos, ações, né, realizações a serem, né, efetivadas, ações que devem ser efetivadas no âmbito da saúde, tá certo? Então, comissão, fórum de participação, fórum de negociação entre os gestores e que tem por objetivo, dentre outros, decidir sobre aspectos operacionais, financeiros, etc., de gestão. Tranquilos? Até aqui? Então, isso aí é a nossa comissão intergestor. Além disso, as comissões de intergestores bipartite e tripartite, elas também devem
decidir quais são as diretrizes em âmbito nacional, municipal, né, e estadual, já que é uma comissão, né, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, né, nacional, estadual, municipal. Então, eles vão se reunir e vão estabelecer diretrizes em todos os âmbitos, nacional, estadual, municipal, que digam respeito à organização das redes de saúde, que digam respeito aos serviços de saúde, principalmente com relação à sua governança, né? Como é que a gente vai gerenciar isso? Em que nível de governabilidade a gente vai fazer? Como é que nós vamos instituir? Como é que nós vamos integrar essas ações e serviços? Já que isso é um dos objetivos do SUS. Então, isso tudo vai ser pactuado entre as comissões intergestores, bipartite e tripartite. Então, além desses objetivos, as comissões têm como objetivo definir, além daqueles, definir diretrizes de âmbito nacional, regional, intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e integração das ações e serviços dos entes federados. Só isso, sempre fixar diretrizes sobre regiões de saúde, né, integração dos serviços de saúde entre os entes federados. Tranquilos? Muito bem, aqui essa lâmina está repetida, mas vamos aqui. Precisamos lembrar que os municípios, de certa forma, eles são as entidades, digamos assim, mais fracas, digamos assim, da relação administrativa. Só para você ter ideia, apenas com a Constituição de 88 é que o município foi elevado à categoria de entidade administrativa. Para quem já estudou Constitucional sabe do que eu estou falando. Antigamente, antes de 88, nós não tínhamos o município como parte da estrutura da administração pública direta. Nós tínhamos a União, os estados e os territórios. Imagina você. Hoje nós temos a União, o Estado, o Distrito Federal, o município como sendo aí as entidades integrantes da administração pública direta. Então, os municípios, em relação às ações e serviços de saúde, eles podem constituir consórcio para desenvolver essas ações, unir forças. Então, os municípios próximos, eles podem fazer consórcios a fim de que os serviços de saúde possam ser prestados, possam chegar próximo, possam estar próximos àqueles que mais precisam. Que mais precisam não, àqueles que precisam, né, desse serviço. Então, conjugar forças aos municípios, pela Lei 8080, é dado o direito de unirem-se em consórcio, em se unirem em consórcio. Município A com o município B se unem em consórcio. Os consórcios são administrados, não é, entre eles. Então, os consórcios administrativos intermunicipais, eles devem sempre atender à questão do princípio da direção única, né? Você pode fazer um consórcio, mas a direção única do serviço ali no município é da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, ok? Então, os consórcios administrativos intermunicipais deverão atender ao princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância, a observância do princípio da direção única em cada esfera de governo, no caso da Secretaria de Saúde, no caso do município, tá certo? Então, a fim de que as ações e serviços de saúde possam ser realizadas, possam ser postas à disposição daquele usuário, os municípios eles podem se unir em consórcios. Esses consórcios, não é, são consórcios intermunicipais, consórcios administrativos, porque nós estamos no campo da administração pública. Esses consórcios eles devem obedecer ao princípio de direção única em cada esfera de governo, tá certo? Então, município A, município B, unem-se em consórcio, entretanto, o princípio da direção única é respeitado.
Secretaria de Educação, Secretaria, não sei por que eu estou com Secretaria de Educação hoje, Secretaria de Saúde no município A, Secretaria de Saúde no município B. Muito bem, muito bem. Luciana, então, a partir do SUS, a gente pode afirmar que foram estabelecidas comissões, né, intersetoriais entre os setores, sim, sim. E essas comissões intersetoriais, né, elas são comissões que são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, já ouviu falar? Né, o CNS. Então, a partir do SUS foram criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, que são vinculadas, melhor dizendo, que são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Essas comissões intersetoriais, elas são compostas, integradas por ministérios e órgãos públicos, não é? Componentes, né, da administração pública e também por entidades, né, representativas da sociedade civil. Isso porque a participação popular, você já sabe, a participação da comunidade é um princípio constitucional. O SUS foi a primeira política pública a trazer aí, né, o SUS foi a primeira política pública a ser elevada, né, com o princípio constitucional a participação da comunidade. Então, a partir do SUS foram criadas... Não passou? Vamos lá. A partir do SUS foram criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional. Essas comissões subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde são integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades de representação da sociedade civil. Essas comissões, elas precisam ser articuladas, né? Elas precisam exercer atividades. E quais são as atividades? As atividades das comissões intersetoriais, no âmbito do SUS, né, a partir do SUS, e de âmbito nacional, de abrangência nacional, elas têm como atividades, né, vimos ali há pouco, a alimentação, nutrição, saneamento, meio ambiente, né, vigilância sanitária, farmacêutica, farmacoepidemiológica, ciência e tecnologia, né, saúde do trabalhador. Tudo isso diz respeito aí à nossa comissão. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais, elas devem abranger atividades, em especial, relativas à alimentação, nutrição, saneamento, meio ambiente, vigilância sanitária, farmacoepidemiológica, recursos humanos, ciência e tecnologia, saúde do trabalhador. Nós somos uma federação. Cada ente da federação, ele tem uma competência determinada pela Lei 8080. Cada um deles, relativas às ações de saúde, em relação às ações de saúde e aos serviços de saúde, tem uma competência específica. Então, essas definições das atribuições, elas são importantes para a nossa prova e nós precisamos também conhecê-las. Definição de atribuições do ente. As ações e serviços públicos de saúde, nós já sabemos, integram a rede regionalizada, hierarquizada, né, compreendendo aí um sistema único de saúde. As ações e serviços de saúde, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, hierarquizada e constituem o sistema único de saúde. Então, essa organização do SUS está assentada em 3 pilares, né? A rede, uma rede regionalizada e hierarquizada, não é? Regionalização e hierarquização são os pilares das ações, da organização do Sistema Único de Saúde. Essas ações constituem uma rede, integração dos serviços interfederativos, todos os entes, comissão intergestores, lembra? Bipartite, tripartite, pactuando ações, pactuando diretrizes entre todos os entes, né? Então, uma rede, né, integração dos serviços interfederativos, regionalizada, região de saúde, determinada pelo Estado, né, para quem estudou, e hierarquizada, níveis de complexidade em níveis de complexidade diferentes, tá certo? Em níveis de complexidade diferentes, em níveis, né, de complexidade diferente, do menor para o maior. Então, o artigo 15 da nossa lei, ele vai determinar quais são, né, as atribuições de cada esfera de governo, a fim de que tudo isso aqui saia do papel e chegue até ao seu usuário. O artigo 15 da Lei Orgânica da Saúde estabelece atribuições das 3 esferas de governo. São as chamadas atribuições comuns,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essas atribuições foram dispostas de maneira genérica, né? E abrange vários campos de atuação. Luciana, para efeitos de concurso, ó meu amigo, minha amiga, para efeito de concurso você vai ter o artigo 15, 16, 17, 18 para estudar. 4 coisas. Se você conhecer bem 3, pelo menos, uma você sai por exclusão. Eu aqui vou falar de algumas, mas eu preciso agora aqui muito mais de você do que de mim. Eu preciso que você esteja com o seu material na mão e leia, conheça as atribuições de cada uma das esferas de governo. Primeiro nós vamos conhecer as atribuições comuns a todas elas, entre a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. Vou falar de algumas, eu coloquei aqui todas, mas vou falar de algumas. A primeira é a atribuição comum à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município em relação às ações e serviços de saúde. Primeiro, a definição das instâncias, mecanismos de controle, avaliação, fiscalização das ações e serviços de saúde. Todos devem fiscalizar as ações e serviços de saúde. Não seria só competência exclusiva da União ou do Distrito Federal, né? A administração dos recursos orçamentários, cada um tem que administrar seu recurso. Cada um tem que administrar seu recurso orçamentário, seu dinheiro. Então, isso é atribuição comum. Essas atribuições são atribuições genéricas, né? Acompanhar, divulgar, avaliar, né, o nível de saúde da população, atribuição comum. Todos devem fazer. Como é que cai na prova? Cai assim como está. Vamos perguntar a você. O acompanhamento, a avaliação, a divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais é competência no âmbito do SUS apenas, ou então, somente dos municípios. Verdadeiro ou falso? Errado. É atribuição comum, é atribuição de todos. Organizar e coordenar o sistema de informação. Obrigação de todos. Elaborar normas técnicas, obrigação de todos. Tá? Para estabelecer padrões, dentre outros. Artigo 15 da nossa lei. Competência comum. Todos devem fazer, tanto a União, quanto o Estado, quanto o Distrito Federal, quanto o município. Todas as entidades da administração pública direta. Agora, nós vamos estudar a competência da direção nacional do SUS. Veja que ali foram atribuições comuns. Agora, a competência da direção nacional. Direção nacional, você viu lá, Ministério da Saúde. Esfera única, não é? De governo, não é? Então, cabe a competência da direção nacional do SUS, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Então, é ele quem formula, quem avalia, quem apoia política de alimentação e de nutrição. A direção nacional do SUS deve participar na formulação e na implementação de políticas de controle de agressão ao meio ambiente, de saneamento básico, relativas às condições. Veja, participar da formulação, porque quem vai realizar realmente não é a direção nacional. Ele formula, ele participa da formulação e implementação dessas políticas relativas a saneamento, né, relativas às condições e aos ambientes de trabalho, porque é no município que as coisas serão executadas. É no município que as coisas serão executadas. Ok? Além disso, cabe à direção nacional definir e coordenar sistemas de rede integradas de assistência de alta complexidade, os hospitais de referência, rede de laboratório de saúde pública, de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária. Vamos estudar a lei da Anvisa. A vigilância sanitária tem tudo a ver com saúde. A Anvisa surge exatamente para apoiar as ações de saúde. Então, cabe à direção nacional do SUS, Ministério da Saúde, o órgão de direção nacional, definir e coordenar sistemas de vigilância sanitária. Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária. Tá? A Anvisa, a agência, né, autarquia em regime especial. Nós vamos estudar. Quem for estudar a lei da Anvisa, nós vamos estudar. Certo? Cabe também à direção nacional participar da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle.
né, das condições dos ambientes de trabalho, coordenar e participar na execução de ações de vigilância epidemiológica, estabelecer normas e executar vigilância sanitária de portos, aeroportos, fronteiras, executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Competência da Direção Nacional do SUS. Também cabe estabelecer critérios, parâmetros, métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. Tudo a ver com a Anvisa, não é? Promover a articulação com os órgãos educacionais de fiscalização no exercício profissional. Formular, avaliar, elaborar normas. Participar na execução da Política Nacional de Produção. Luzinha, eu tenho que saber tudo isso? Tenho. Como é que eu fico sabendo tudo isso? Lendo 15 vezes. Você tem que ler 15 vezes. O seu objetivo é muito simples. Aqui. Seu objetivo é gabaritar a prova. Então nós temos que ser objetivos. É preciso conhecer. Para quando perguntar, você saber responder. Então, 11. E eu não vou ficar aqui lendo um por um. Né? Isso aqui é furtar seu tempo. Eu não vou furtar seu tempo. Eu estou falando a verdade para você. Tá? Quer dar um por um comigo? Você me adiciona lá, Luzinha Medeiros, que a gente bate um papo a tarde toda lá. Tem problema nenhum. Sem problema. Eu estou sempre à disposição do meu aluno. Agora, eu quero objetividade. Tem que conhecer. A lei vai procurar saber como é que se identifica. A prova vai procurar saber como é que se identifica. E tal. Não. A prova vai procurar saber de você. Identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional. É competência da direção estadual do Sistema Único de Saúde. Verdadeiro ou falso? Falso. Entende? Então, identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para o estabelecimento de padrões técnicos e assistenciais à saúde. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde. Tudo a ver com a Anvisa. Prestar cooperação tecnológica e financeira aos estados, aos municípios, ao Distrito Federal. A quem compete prestar cooperação técnica? Ao Estado, ao Distrito Federal, ao município? A União. É a União quem faz aí, quem coopera tecnicamente com os outros entes. Então, a direção nacional, certo? Elaborar normas para regular as relações do Sistema Único de Saúde e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Tá? Promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios dos serviços de ações de saúde. Quer dizer, descentralizar as ações até chegar ao município. Promover a descentralização para as unidades federadas e para os municípios dos serviços e ações de saúde, respectivamente de abrangência estadual e municipal. Então, eu vou descentralizando o meu serviço até chegar naquele usuário. Normatizar, coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue. Se é nacional, não poderia ser competência da direção estadual, e sim da competência da direção nacional do SUS. Se é coordenar, normatizar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, seus componentes e seus derivados, só poderia ser competência da direção nacional. E é isso que a prova vai pedir, e é isso que você tem que acertar. Tá? Outro, acompanhar. É coisa na lua? É. Como é que eu aprendo? Lendo. A leitura é o alimento do cérebro. Ah, você está pedindo para decorar. Em momento algum eu falei decorar. É para isso que a gente está aqui. Para tentar lhe dar o máximo de informações possíveis, mas também dizer para você como é que cai na prova. Também dizer para você, não vamos ser ingênuos de afirmar que numa prova de legislação você não precisa conhecer a lei. É como estudar, sei lá, direito administrativo. Direito administrativo é um direito eminentemente doutrinário. A gente não tem um código de direito administrativo. Então você tem que ler o livro mesmo, entender o que está lá no livro. E uma lei ou outra específica, né? Para o edital, lei 8666, lei de licitação. Aí você vai ter que ler a lei, entender o que está na lei. Tá? Então aqui, prova de concurso, prova objetiva, verdadeiro ou falso, ABCDE. Preciso conhecer.
tá? Ninguém vai perguntar para mim como é que se elabora o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS. Vai perguntar a você isso? Eles vão perguntar a você isso? Como é que se elabora? Não vai perguntar. Agora vai perguntar a você que essa elaboração aqui, o planejamento estratégico nacional no âmbito do SUS, compete ao órgão de direção municipal. Percebe? Muito bem. Atenção, atenção. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária. E sanitária. A Anvisa, nós vamos estudar a Lei 9782, que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso porque foi uma exigência, digamos assim, da 8080. Precisamos de apoio. A Lei 8080 precisava operacionalizar, precisava garantir a qualidade do acesso à saúde, qualidade da saúde e do acesso à saúde. E do acesso à saúde. Então, a qualidade da saúde passa por produtos, por substâncias que precisam ser aí fiscalizadas. A Anvisa exercendo seu poder de polícia. Nós vamos estudar no momento oportuno. Então, a União poderá executar ação de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como a ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde, ou que represente risco de disseminação nacional. Então, em casos aqui especiais, circunstâncias, melhor dizendo, especiais, a União pode sim executar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, a fim de se coibir, a fim de se evitar essa disseminação nacional, que possa aí ocasionar risco à saúde da população. Luzinha, e a competência da direção estadual? A competência da direção estadual do SUS compete promover a descentralização para os municípios. Veja, a área nacional, descentralizar para os estados e municípios. A estadual, descentralizar para o município. É lógica. Descentralizar as suas ações para os municípios, que é onde realmente acontecem as ações, as realizações, a materialização dos serviços de saúde, a concretização do serviço de saúde. 2. Acompanhar, controlar, avaliar redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. Nós temos aí as redes de atenção à saúde. Elas vão determinar quais são as ações e em quais localidades elas serão efetivadas. E isso vai ser acompanhado diretamente, não é, pelo próprio Estado, através do seu órgão de direção estadual. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios, sim. Os municípios, segundo a gente entende de forma simples, rasa, os municípios ficam dentro dos estados, não é? Que por sua vez ficam dentro, não é, da própria República Federativa do Brasil. Por isso que se diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, Distrito Federal e município. Estados, Distrito Federal e municípios, tá certo? Então, prestar apoio técnico financeiro aos municípios, executar supletivamente as ações e serviços de saúde. De forma supletiva, porque as ações e serviços de saúde são executadas no município. Então, de forma supletiva, o órgão de direção estadual presta esse apoio técnico financeiro aos municípios e executa de forma excepcional, supletivamente, as ações e serviços de saúde que devem ser executados no município. Coordenar em caráter complementar e em caráter complementar, executar as ações. Coordenar e executar em caráter complementar. E em caráter complementar, executar. Porque essas ações são do órgão de direção nacional. Serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição, saúde do trabalhador. Lembra que essas ações competem ao órgão de direção nacional? É isso que a prova vai fazer com você.
De forma complementar, a quem cabe executar as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, de forma complementar ao órgão de direção estadual. Percebe? É isso que a prova vai perguntar para você. Ou então vai afirmar. E é isso que você precisa acertar. Muito bem. Além disso, né, participar junto com os órgãos a fim de controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. Participar na formulação da política da execução de ações de saneamento básico, que era lá do órgão nacional, mas aqui ela está participando e executando. Participar das ações de controle e avaliação das condições e ambientes de trabalho, dos ambientes de trabalho. Cuidado para não atrapalhar com o órgão da direção nacional. Eles vão fazer esse tipo de pegadinha, tá? Beleza? Muito bem. Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos da saúde, que era do órgão nacional. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência, sim, os hospitais de referência, e gerenciar, né, esses sistemas de alta complexidade, né, onde cerca de 5%, né, das ações, né, são realizadas lá, né, 5% dos problemas relativos à saúde são solucionados, né? Então, identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerenciar sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional. Coordenar a rede estadual de laboratórios. Se é rede estadual, quem é que vai coordenar, se não o Estado? Então, compete ao órgão de direção estadual, a Secretaria de Saúde. Estabelecer normas em caráter complementar de controle e avaliação das ações de serviços de saúde, porque quem estabelece as normas é lá o órgão de direção nacional. Formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos, controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. Colaborar junto com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Lembra que era competência da União, do órgão de direção nacional, lembra? Então, competência da União, beleza? Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade, né, mortalidade no âmbito da unidade federada. Então, os níveis aí, né, de mortalidade, os números da mortalidade, da morbidade do seu estado, quem vai divulgar isso é o próprio órgão de direção estadual. Muito bem. E dos municípios, Luzinha? Qual é a competência da direção municipal do SUS? São as mais específicas possíveis, porque são nos municípios onde as ações devem ser efetivamente o quê? Executadas, tá certo? Muito bem, então planejar, organizar, controlar, avaliar as ações e os serviços de saúde, não é? Gerenciar, né? Executar seus serviços naquele âmbito, no âmbito municipal. Participar do planejamento, porque o planejamento já vem lá de cima. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada, né? Níveis, União, Estado, Distrito Federal, município, então participar, os entes interfederativos, né? Dessa programação, dessa organização dessa rede regionalizada e hierarquizada, níveis de complexidade crescente. Participar da execução do controle e avaliação das ações referentes às condições dos ambientes de trabalho, né? Ele está participando da execução, porque quem está executando é lá a direção estadual. Executar serviços de vigilância epidemiológica, executar os serviços. Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, saneamento e saúde do trabalhador, porque é aqui no município que esses serviços devem ser executados. É aqui no município que as ações devem ser colocadas em prática, porque é aqui, neste município, que nós, munícipes, usuários do Sistema Único de Saúde, vivemos. Então, cabe ao órgão de direção municipal executar o serviço. O outro era planejar, formular política, etc. Aqui é a execução do serviço, cabe ao órgão de direção estadual. Dar a execução no âmbito municipal a política de insumos e equipamentos. Bom, se é no âmbito municipal, do município. Colaborar na fiscalização das agressões do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana, atuar junto com os órgãos municipais, município. Formar consórcios administrativos, lembra?
A fim de que as ações sejam postas em prática, então nós vamos formular consórcios administrativos, dentre outros. Tranquilos? Muito bem? Vamos dar uma pausa. Dúvidas? Professora Luciana Medeiros, @gmail.com, Face Luzinha Medeiros. Até já! Clique like.